Ora viva, seja bem-vindo ao Final Cut, podcast da Sports Tellers. Já sabe, se não subscreveu pode fazê-lo, estamos no YouTube, na Apple e no Spotify. Ora hoje vamos falar de futebol, de arbitragem, com um grande nome do futebol português dos últimos anos, da arbitragem, mais de 700 jogos, fases finais de seleções, finais europeias, muitos clássicos e muitos derbys. Retirou-se há algum tempo, mas está hoje aqui para falar um pouco sobre esse percurso, sobre aquilo que vai fazendo agora. Falo de Artur Soares Dias. Muito obrigado, Artur, por estar aqui connosco. Revê-se nisto do que eu disse, não só um grande nome da arbitragem, mas também um grande nome do futebol. Ou há tendência para, quando se fala de futebol, esquecer-se completamente de um árbitro? Obrigado antes de mais pelo convite, o gosto é meu. Só acrescentaria Jogos Olímpicos naquela que foi a sua apresentação, que é um dos pontos que eu mais me orgulho de ter conseguido atingir. Foi o objetivo que me levou aos 30 anos de abandonar uma carreira de direção de recursos humanos numa grande companhia multinacional, despedindo-me em casa com uma grande surpresa da minha mulher, com filhos inclusive à mistura, para ir só arbitrar, e toda a gente dizia que eu era maluquinho da cabeça. Um maluquinho esse que me levou em 2022 a ir a Tóquio. Era a única questão que eu lhe acrescentaria. De resto, tudo muito perfeito. E bem como a observação que acabou de fazer relativamente àquilo que é de facto um homem do futebol, porque o árbitro é só mais um elemento que de preferência deveria ser aquele que passasse mais despercebido do jogo, e que infelizmente em Portugal, face a uma cultura e uma realidade futebolística, acaba por ser um dos elementos principais, ou daquele que é mais focado sem qualquer necessidade. Mas sente que não há esse reconhecimento para com os árbitros, o facto de todos acharem que o árbitro deve passar despercebido, e que isso, se assim o for, é sinal de um bom trabalho, o que não é necessariamente verdade, não é? Porque um árbitro pode, pelas decisões que toma, pode ficar notado naquele jogo, mas até pode ter sido por boas decisões que infelizmente não agrada a todos, não é? Nunca agrada a todos, mas eu acho que a boa decisão faz parte do processo, ou a má decisão também. Mas quando é uma boa decisão faz com que se passe despercebido, porque à partida digamos que tinha razão e acabou. Se porventura for uma má decisão, demora semanas, meses, demora anos porventura a apagar. É um selo que fica colado fruto de uma incompetência momentânea que ocorreu, sem dúvida alguma. Mas também não é muito difícil para quem nos está a ouvir, ou para nós que estamos aqui a falar, sim, nos recordar uma série de golos falhados por grandes estrelas de futebol com a baliza aberta. Portanto, esses também ficam com um selo, sim, não é? Ou por momentos felizes, conforme por exemplo o Ricardo, nosso guarda-redes da Seleção Nacional, a defender sem luvas. Portanto, esses casos digamos que são distintos, quer pela negativa, quer pela positiva, depois acabam sempre por ficar recordados para o futuro, algumas vezes pelo melhor, outras vezes pelo pior. Ora, e já vamos aqui a vários temas da arbitragem, mas eu queria saber um pouco mais sobre aquilo que é o momento atual do Artur Soares Dias, e como é que foi a decisão de deixar de apitar. Foi uma não é como foi, mas foi difícil deixar de apitar. Bastante. Nós habituámos, e eu sempre eu estudei no 12º ano na área de desporto, apesar de depois ter uma licenciatura na área da gestão, não tem nada a ver, e portanto, para quem faz desde os 15 anos aproximadamente até aos 45 desporto, 30 anos de competição, quer que seja numa fase inicial de uma forma muito residual ou de uma forma mais amadora, até chegar ao mais alto patamar da competição do desporto, neste caso Jogos Olímpicos, para mim é a referência do desporto. É sempre difícil. Mais que o Mundial? Mais que o Mundial, eu apreciei muito mais os Jogos Olímpicos que o Mundial. Sim, para quem gosta de desporto. Para quem gosta de desporto, porque o futebol é redutor. Acaba por ser uma grande competição, sem dúvida, o Mundial, mas os Jogos Olímpicos Jogos Olímpicos, é tudo aquilo que é desporto. Inclusive agora recentemente fui a Paris só para ir outra vez aos Jogos Olímpicos a Paris, só para ir lá como espectador, para estar envolvido no processo, não é? Ir vendo basquete ou ir vendo qualquer modalidade. São realidades totalmente distintas, mas igualmente ambas desportivas e ambas enormes, de competições que arrastam muita gente. Voltando àquilo que era o tema de deixar
deixar uma competição ou deixar uma vida de 30 anos agarrada ao futebol, neste caso à arbitragem e da competição, porque ao fim e ao cabo é a competição, nós competimos árbitros uns contra os outros, nós queremos ambos ser os melhores classificados, ou quem está a competir, ambos os árbitros, todos nós gostamos de ir a Jogos Olímpicos e não vão todos gostamos de ir a Mundiais e não vão todos, ou europeus e por aí fora. A competição é elevadíssima no que diz respeito àquilo que é o ranking da UEFA. Ao dia 2 somente 9 árbitros é que vão às competições no que diz respeito aos mundiais, ou na minha altura eram 9, agora são 14. Espero e desejo que, por exemplo, João Pinheiro represente o nosso país na próxima competição do Mundial, de forma a que nós consigamos ter lá novamente nomes portugueses. É extremamente difícil, agora mais fácil, derivado deste alargamento do número de equipas que participam nos mundiais. Também há um alargamento daquilo que é o número de árbitros europeus que participam nos mundiais. E portanto esta competição toda quase houve 3, 4, 5 anos entre europeus, mundiais e Jogos Olímpicos que eu não tive férias, portanto era porque essas competições ocorrem naquela altura de transição de época para época, e o próprio corpo acaba por se cansar daquilo que é a competição contínua, de treinos diários, de competição diária. E eu, na altura que aos 30 anos abandonei a função de Diretor de Recursos Humanos, decidi para mim mesmo que aos 45 iria-me reformar. Reformar, entenda-se, da área do desporto. Sim. Aos 45 fiz o europeu, na altura o último europeu que ocorreu, e eu já tinha essa ideia de abandonar, fruto de cansaço, fruto de pressão, fruto de maltratado, porque nos árbitros são bem tratados, quer pelos adeptos, quer pelas próprias organizações, porque ao fim e ao cabo é um mal necessário, muitas vezes entendido desta forma, o que não é correto, porque nós somos um elemento integrante do jogo que é necessário lá estar e que nós temos que ajudá-los da melhor forma possível para ser bem-sucedidos e não o contrário. Sim. E essa realidade não existe muitas vezes, em particular em Portugal. E fruto destas realidades todas e fruto também daquilo que era um planeamento estratégico que eu tinha na minha cabeça aos 45 anos, abandonar aquilo que era a área da arbitragem, pensei que, e foi assim tal e qual, que aos 45, quando acabei o europeu, para mim acabei hoje o último jogo, quando fiz o terceiro jogo do europeu, no último europeu, e foi na Alemanha, foi bastante gratificante. E pronto, achei que chegou a etapa de passar para outra fase da vida, porque se eu aos 30... Mas sente falta do isto, claramente, aos 30, se eu deixei de estar no gabinete para gerir pessoas e passei para o terreno de um campo de futebol para gerir pessoas de igual forma, aos 45 acho que posso voltar novamente para as empresas e para outras realidades, e é aquilo que tenho vindo a fazer através do meu grupo de empresas que tenho e que vou gerindo os meus recursos humanos. Sim. Que eu tento ser alguns exemplos para eles e portanto voltar àquilo que é a gestão de uma forma transversal. O que é que ficou por fazer? Se os Jogos Olímpicos foi de facto essa cereja no topo do bolo? Costumo dizer que brinco com tudo porque eu fiz tudo. Quer dizer, fiz europeus, fiz mundiais, fiz Jogos Olímpicos, fiz competições europeias, fiz finais europeias, fiz Champions, fiz Liga Europa, fiz Conference League, fiz uma final da Liga Conference. Podia ter feito uma Liga dos Campeões, é verdade. Podia ter feito uma Liga Europa, também é verdade. Não somos nós que mandamos nisso. Sim. Até inclusive são os próprios clubes que estão em competição que mandam nisso, são os jogos anteriores que nós tivemos. Há uma série de requisitos que condicionam essa nomeação. Entre eles a competência, como é lógico, mas eu diria que quem faz uma final europeia tanto faz Jogos Olímpicos, tanto faz Liga dos Campeões como Liga Europa, como Conference League, são finais, são extremamente difíceis. Portanto, digamos que nesta realidade eu acho que fiz bingo no boletim. Acredita que se devia mexer na idade máxima dos árbitros? Porque hoje em dia, por exemplo, os jogadores de futebol dizem que o trabalho que é feito aguentam muito mais anos, não é? Temos o caso do Otamendi, por exemplo, o Pep, são exemplos disso. O próprio Cristiano Ronaldo. Acredita que essa idade, por exemplo, de os árbitros, o que o quisessem fazer, devia ser aumentada? Ao dia de hoje a realidade, no passado eram 45 anos como data limite. Sim. Ao dia de hoje não existe verdadeiramente uma data limite, até há uma referência de ser 48. Há colegas meus, ainda agora quem apitou o jogo, curiosamente, do Real Madrid com o Benfica, o Vincic, foi meu colega de europeus e etc. Tem a mesma idade, nasceu no mesmo ano que ele, 1979. Fizemos o percurso juntos. E ele ainda continua, tem 46. Eu tenho 46 e desistir o ano passado, aos 45.
quis, porque eu acho que isso é muito pessoal. Sendo certo que a partir de certa altura a idade acaba por pesar, quer queramos quer não, ainda que eu, no que diz respeito à condição física, pudesse continuar, não tinha qualquer limitação. Depois há o cansaço, há o envolvimento mental, há a ambição de cada um de nós. O Vicitos, neste caso em particular, da Eslovénia, fez já um Mundial, fez um Europeu também, salvo erro, acho que fez os Jogos Olímpicos, não estou seguro disso. Mas eu, porventura, na cabeça dele, quer fazer mais um Mundial, ou quer fazer mais uns Jogos Olímpicos, ou quer fazer um Europeu, não sei qual é a motivação. A certa altura, a minha motivação era chegar aos 300 jogos da Primeira Liga. Fiquei com 298, salvo erro. E não cheguei aos 300. Eu criava objetivos depois, ano após ano, de forma a conseguir atingir aquilo que era. Ia buscar objetivos que, a partida, não tinham um grande interesse, mas era para quê? Para me continuar a motivar, para continuar a ter desafios pela frente. Durante muitos anos foi ir ao Mundial, durante outros muitos anos foi ir ao Europeu, fiz 2 europeus, neste caso em particular. É quase repetir carne, perdoem-me a expressão, sim. Mas é, pronto, já comi carne, agora vou comer marisco, sei lá, não faço ideia, mas o raciocínio era, agora quero chegar aos 300 jogos, a certa altura era fazer mais derbys possíveis. Também fiz 27 ou 28, entre derbys e clássicos, também não há precedente no que diz respeito a este número. É mais um. Havia ambição somente, eu só tinha uma, que era passar despercebido, que é aquilo que há pouco começámos por aí. O meu objetivo maior, naquilo que eram as reuniões. O que é altamente difícil fazê-lo em Portugal. Sim, temos que vestir um fato, a maior parte das vezes. Eu, aliás, agora com a participação da Sport TV, esse fato está a diluir-se. Eu vestia um fato de distância, frieza, arrogância, altivez, que era para numa fase inicial da carreira, para que os jogadores não chegassem perto de mim, porque tinha medo, tinha receio. Tem uma defesa, não é? É defesa. Depois a seguir eu achei que, este fato, deixa-me continuar, que assim eles não chegam perto de mim. Aí já era o contrário, eu que ia ter com eles a maior parte das vezes a falar com eles e a dizer, este gajo fala, perdoem-me a expressão, este gajo fala comigo de uma forma normal. E claro que falava, mas numa fase inicial era no sentido de não me chateiem, não me pressionem, não me tentem condicionar, não me baralhem a cabeça, não me criem barulho nos ouvidos, deixem-me tomar a melhor decisão, deixem-me tentar estar concentrado ao máximo, de forma. Isto é tão difícil, tanto concentrado, como vocês chatearem, ainda mais difícil se torna. E são 22 ali, se sentem que porventura a carne é fresca, acabam por porventura querer agarrá-la ainda mais facilmente. Portanto, é um bocadinho por aí que cada um de nós depois veste a sua capa, a sua defesa. Já aqui é um jogo do europeu, aqui com o caras Human, conhecidas. o Harry Kane, eu penso que o Højbjerg, não tenho a certeza. O Human, que em Portugal passa muito por pica-miolos. É um pica-miolos. Só outra coisa qualquer. Mas estes jogadores ao mesmo tempo oferecem também, acredito que não o conheço pessoalmente, acredito que o Human seja uma pessoa muito inteligente também. Estes jogadores conseguem entrar na cabeça dos árbitros? Se deixarmos, claro que sim. E eu sempre tive uma boa relação com ele, inclusive lá no europeu. Nunca andou atrás de mim. Lá está, nunca o sentia pressionar, nunca sentia picar-me os miolos, nunca sentia chatear-me, porque a primeira vez que eu acho que ele tentou, disse assim: olha, não vale a pena. Pronto, e ele parou. É uma questão de gestão de recursos, né? Gestão de recursos humanos. Olhar para as pessoas nos olhos assim: amigo, por aqui não, vai para ali, para aquele lado. E eles percebem, é quase como os nossos filhos. Estamos a falar, eu tenho 46, se calhar ele deve ter 20 e qualquer coisa. A certa altura dava por mim, quando eu comecei a perceber que estava velho, era quando eles me começavam a chamar ao Sr. Arthur. Eu disse assim, alto, já não me dizem outras asneiras, já não dizem outra coisa qualquer, já, Sr. Arthur, isto não era falta. Eu disse assim, estou velho, estou com os pés para a cova, já vou com a Nossa Senhora. E era a realidade, e os jogadores sentem isso, sentem quando nós somos tenrinhos, sentem quando nós não estamos seguros, sentem quando nós erramos. Nós também sentimos quando eles erram, nós também sentimos quando eles estão a falar a verdade, ainda que eles prometam e jurem pelos filhos e pela mulher que não tocaram, nota-se que estão a jurar, mas que não são verdadeiros. Portanto, há uma série de realidades que nós começamos a ganhar alguma sensibilidade, algum cheiro para aquilo que é a prática. É a mesma coisa, jornalistas começam a ter queda para fazer entrevistas, outros para ler as pessoas e por aí fora, reportagens. Uns gostam mais de fotografia, outros gostam mais de escrita, whatever. É muita... Começamos a ganhar alguma sensibilidade, alguma forma de estar e algum cheiro para o exercício. Disse aí que na defesa também, de certa forma,
teve que colocar o distanciamento, a arrogância. Acredita que as pessoas o vejam assim? Não tenho dúvida alguma. Aliás, tem sido interessante esta atividade agora com a Sport TV, porque ao fim e ao cabo acabam por ver uma pessoa a falar que normalmente nunca viram, não é? Sim. Uma pessoa a racionar, a apresentar o seu pensamento crítico de uma forma construtiva, que é aquilo que eu tenciono sempre fazê-lo, não destrutiva. Sim. Coisa que nunca tiveram a oportunidade, ou alguém a rir, coisa que por norma nos jogos não ria, porque tinha uma concentração, um peso, uma responsabilidade de querer tomar a melhor decisão, e essa concentração e essa forma de pensar vai-nos muitas das vezes a pensar que nós temos que estar ali com o fato vestido para tomar aquela decisão da melhor forma possível e com a concentração máxima, o que nos tolda inclusive alguma diversão. Sim. Porque a vontade de acertar é tanta que nós até certa altura já não estamos a ver o jogo, estamos só a exercer um papel. E é tão bom de vez em quando, conforme acontece, ver alguns casos de alguns golos fantásticos de adepto que anda gol, não é? Já não os vemos porque estamos concentrados naquilo que é a questão técnica. De desfrutar? Claramente. Sendo certo que há fases no processo, não é? Há a fase do processo de conseguirmos desfrutar quando estamos totalmente, digamos que, concentrados naquilo que estamos a fazer por um lado e conseguimos exercer a função de uma forma, estamos tão seguros que começamos a desfrutar. Há outras vezes que temos receio de tomar as decisões ou de falhar, e esse receio leva-nos a estar mais concentrados e mais focados naquilo que é o trabalho, o desempenho. Portanto, são fases da própria carreira. Umas vezes estamos mais seguros, outras vezes estamos menos seguros, umas vezes tomamos boas decisões e tornamos-nos ainda mais seguros, outras vezes pensamos que somos os maiores, depois é só metemos barracadas, não é? Porque sim, a sobranceria cria esse mesmo dano. Acontece com os jogadores também. A maior parte das vezes, quando fazem grandes carreiras, depois a certa altura pensam que já fazem tudo e caem para ali abaixo. Portanto, nós somos todos compostos da mesma matéria, o que faz com que nós consigamos ter altos com mais fibra que outros, não é? Mais talhados para a tarefa. Eu agora estou a perder fibra também, é verdade. Com o tempo, uma pessoa deixa de correr, começa a perder fibra muscular, começa a ganhar fibra abdominal. O árbitro, e agora aproveito, e sempre tenho aqui árbitros ou ex-árbitros, normalmente ex-árbitros, aproveito também para esclarecer, para tirar aqui Lamentavelmente devia ter árbitros. Deviam falar? Claro que sim. Eu não digo no final do jogo, no final do jogo não é no final do jogo. É um risco. Muito grande. Eu não vou lá justificar, no final do jogo vou justificar o que é dizer que, olha, falhei, vi mal. O que é que eu acrescento a isto? Outra coisa é... Acrescenta mais polémica, não é? É só para meter achas na fogueira, porventura. Outra forma é, de uma forma programada, planeada, mostrar, em alguns casos, não são todos, porque alguns são incompetência pura e dura e não há muito a explicar, não há muito a acrescentar valor, mas no outro caso era, por exemplo, numa decisão que não foi bem conseguida, preferencialmente explicar decisões bem conseguidas, não são as mal conseguidas, eu tenho que reforçar aquilo que é bom e evitar aquilo que é mau. Mas nas boas decisões eu tomei esta decisão porque sempre pela positiva, eu estava bem colocado, eu estava concentrado, a minha família deixou-me dormir bem essa noite, eu treinei bem essa semana, eu estudei bem tecnicamente os lances, eu fiz um bom scouting da equipa, eu sabia que aquele jogador ia ajustar com o pé esquerdo e por isso pus-me do lado esquerdo, ou sei que porventura num canto o jogador que marca o canto chuta com o pé direito, portanto se acabou vai fazer um arco e a bola ia parar à marca da grande penalidade, e sabia que aquele jogador A, B e C tem tendência a usar os braços e por norma ia fazer um penalti, e eu, como sabia isto tudo e planeei bem e organizei-me bem e estudei bem o jogo, estava no sítio certo, no local certo, a ver aquilo que ia acontecer e assinalei corretamente. Isto é que era bom, explicar para as pessoas perceberem que de facto existe esta metodologia, ou devia existir. Certo, de vez em quando lá sai um áudio, não é, do VAR. Acha que isso devia, eu tenho um entendimento que acho que não se devia expor mediaticamente os áudios, mas acredito que os áudios tivessem disponíveis para quem os pudesse consultar, ficassem numa base em que quem quisesse consultar entidades que tivessem os clubes, não é, até a imprensa. Acredita que esses áudios devem ser expostos, controladamente expostos ou guardados, porque não faz sentido libertar uns para não libertar outros, porque depois as pessoas começam a pensar, isto é como é como um árbitro que marca, falei do João Pinheiro, mas e agora está que o pé penso que foi o jogo dos Ventos Galatasaray, que é o João Pinheiro expulsa um jogador porque
a integração do VAR, o pé pisou a parte de trás, expulsou, mas depois, por exemplo, o Camavinga caiu com o pé em cima do jogador do Leandro, não houve nada. Portanto, acredita que, de certa forma, se o VAR se fosse disponibilizado para quem de direito, se calhar as coisas iam ser mais fáceis de entender. Porque há uma dualidade. O princípio... Há uma dualidade naquilo que são as decisões dos árbitros, porque no final de contas os árbitros são seres humanos e a lei também é um pouco subjetiva muitas vezes, não é? É o olhar de quem vê ou não? Eu diria que a lei é objetiva. Diria que o entendimento da lei. O entendimento da lei é que é subjetivo. E diria que a interpretação dos factos é que também são ainda mais subjetivos. Porque eles mexem-se, não estão parados, e de vez em quando é 1 centímetro abaixo, 1 centímetro acima, já faz toda a diferença. Vamos fazer paralelismos. Sim. A 120 não leva multa por excesso de velocidade, aos 130 já leva. Portanto, e esta diferença de vez em quando nós pensamos assim, mas isso é tão ténue, são 10 km/h, o que é que se faz de diferença? Deixa lá isso, põe a 120 e não há mal nenhum, não me dê multa, sei lá, algo que possa ocorrer. No caso em concreto de 1 centímetro ou não 1 centímetro, e ainda para mais, aquilo é, no caso da lei, no caso do Código de Estrada, que é factual 120 ou 130, está claramente e assertivamente, de uma forma numérica, identificado a velocidade. No caso da intensidade, um pé que calca um tendão, ou que calca a ponta do pé, ou que por sua vez, se for o peito do pé, já é amarelo. Se for acima um bocadinho, já é vermelho, e se for abaixo, já é amarelo, naquilo que é um conceito de interpretação. Está bem claro esta interpretação. Se lhe disser os factos, ouça, se bater o pé, se calcar o pé nas unhas, é amarelo. Se calcar o pé no peito do pé do adversário, já pode ser amarelo ou vermelho, depende da intensidade. E aí começam a entrar as variáveis todas. Mas que intensidade? Como é que eu vou medir uma intensidade? É por algo que nós interpretamos naquele momento. Mas pode-se interpretar mal. Eu posso ter diagnosticado mal a questão, não é? Mas sendo certo que se for 1 centímetro acima, já for acima um bocadinho do peito do pé, no limite já para o tornozelo, se for o tornozelo é vermelho. Mas qual é o início e o fim do amarelo e o início do vermelho? Estas linhas ténues do amarelo do nada para o amarelo ou do amarelo para o vermelho é que são difíceis de interpretar, mesmo paradas. Mas se pusermos em andamento, ainda mais difíceis são, porque são factos segundos que temos que interpretar naquele momento. E quem está depois do outro lado no VAR passa a mesma dificuldade. Se for no peito do pé é amarelo, ok, está bom. Mas se for ali no meio do peito do pé para o tornozelo já é vermelho. Mas está meio, chamo ou não chamo? É suficiente, mas a intensidade, se for aquilo em câmara lenta, conforme sabemos todos, sim, dá mais intensidade. Se for em jogo corrido, se calhar até nem tem intensidade nenhuma. Mas se parar a imagem já é vermelho. Não é? Se eu encostar a mão à sua cara, eu posso estar a fazer uma festa ou posso estar a dar uma estalada. Sim. Qual das duas? Se estiver parada a imagem, mas se puser andar, já se consegue ver se estou a fazer uma festa ou se estou a dar uma estalada. Portanto, são tudo factos variáveis que, no caso em concreto, no terreno de jogo, com a emoção, com a intensidade, com o barulho, com a pressão, com os fatores todos agarrados, torna-se muito difícil o exercício da função. E depois há sempre a tendência de comparação, daquilo que estávamos a falar da dualidade dos critérios. Eu hoje posso, no que diz respeito a uma máquina, eu posso ir voltando novamente à velocidade, eu tenho uma máquina que me dá sempre 120, 130, ou o que for. No caso em concreto de um ser humano, eu posso estar concentrado, atento, a semana correu bem, estou motivado, treinei bem e consegui estar no sítio certo. Reparem bem quantos fatores é que eu já falei. No sítio certo, olhar para aquele lugar e ver o local onde foi o contacto. Mas se algum destes fatores que eu falei para trás me falhar, desde logo, por exemplo, a colocação, posso ter treinado bem, posso ter-me preparado bem para o jogo, posso estar motivado e posso não estar no sítio certo, já não vou conseguir olhar. E as pessoas depois têm a tendência de fazer, não, mas antes deu vermelho e aqui não deu. Mas eu este não vi, como é que eu podia ter dado? É só isso que falta que as pessoas perceberem. Então como é que se desmonta isto? Metam-se câmaras, que ao dia de hoje é o forte do futebol, vende-se jogos a torto e a direito. Sim. Metam câmaras a mostrar a perspectiva, e infelizmente já têm feito esse caminho, os árbitros já têm a sua própria câmara, para mostrar que ele não conseguia ver porque tinha um jogador à frente, ou não conseguia ver porque estava desconcentrado, ou não conseguia ver porque naquele momento desviou o olhar porque são 22 jogadores e não estava a olhar para a bola, estava a tentar antecipar uma jogada qualquer, leu mal, posicionou-se mal. Tudo isto são fatores de evolução, é um facto. E aqueles que erram menos são aqueles que são mais bem-sucedidos. Também é outro facto. É por isso que chegam às finais e chegam por aí fora aos mundiais. Mas esses também que chegam, e no caso em concreto, por exemplo, no europeu somos 16, salvo erro, 16 ou 17. E, a linha entre o
o que foi escolhido para a final e a que foi para não fazer a final é detalhe. É um detalhe, por exemplo, que se calhar é esloveno e o outro é português. Por exemplo. Sim. E não tem nada a ver com competência. Ou se formos, por exemplo, no caso em concreto de Tóquio, Jogos Olímpicos, ficaram 4 equipas para a fazer as 2 meias finais. Eu sabia que se fosse uma equipa A e a equipa D, eu era eu que fazia a final. Por acaso foi a B e a C. Pronto, fui quarto árbitro da final dos Jogos Olímpicos. Tem a ver com as equipas que lá estão, não é? E ficaram na altura 3 equipas de arbitragem para fazer os jogos. Sim. Um para fazer a final, outro para fazer o terceiro e quarto e o outro para fazer quartos árbitros. Pronto. Portanto, isto nem tudo tem a ver com competência, nem tudo tem a ver com dualidade de critérios, tem a ver com situações que as pessoas têm que perceber, mas para isso é preciso haver disponibilidade, é preciso haver cultura, é preciso haver alguém que explique, é preciso alguém que lhe mostre essas imagens, que lhe faça essas explicações, que lhe mostrem às pessoas que nem tudo é black and white, nem tudo é preto, nem tudo é branco. Sim. Porque há factos são greys. Mas eu não vou perguntar se acha que o VAR veio beneficiar o futebol. Claramente. Eu acredito que sim. Imagino que andar num trapézio sem rede. Exato. Mas acredito que não está a ser otimizado da melhor forma. Esta é a minha teoria. Eu diria que no início, em 2018, no Mundial da Rússia, foi a primeira vez que houve VAR. Sim. Eu diria que na altura e nos anos seguintes eu dizia que é um Ferrari que é preciso saber conduzir. Agora já não digo bem isso, porque as pessoas já começam a saber conduzir. Porém, é muito difícil de conduzi-lo. Porque está, é o que o Arthur dizia, está um árbitro em campo que tem a percepção do jogo. Há coisas que não vê, mas tem a percepção do jogo. E muitas vezes, se calhar, até o VAR diz que é um penalti e o árbitro, apesar de ter visto o contacto, sabe que o contacto não é o suficiente. Mas se parar uma imagem e se lhe mostrar, ninguém pode dizer que não houve contacto. Sim, mas o árbitro pode, por exemplo, dizer assim: há contacto, mas eu não marco. Eu fiz algumas vezes isso e muitas das pessoas até que eu agora encontro, devia de haver mais pessoas como tu a fazer isso. Eu fui algumas vezes chamado ao VAR e olhava e dizia assim: ok, há contacto, mas para mim isto não é penalti. Eu não vou marcar só pela pressão de me estás a chamar e porque é a favor de uma equipa grande, por exemplo, que é mais fácil, né, marcar. Não, eu não vou marcar na mesma, porque isto para mim não é penalti nenhum. Agora, já sei que estou a pendurar uma mão na cruz, não é? Sim. Só me falta para outra a seguir, não é lógico, não é? E sei que estou a correr esse risco. Está bem, mas eu não estou ali para pensar se estou a correr riscos. Eu estou ali para pensar e tomar a melhor decisão que eu acho que a minha cabeça manda e que é aquilo que eu interpreto no momento. Esse distanciamento, esta frieza que algumas vezes falta, fruto da pressão, do mediatismo, da falta de proteção dos próprios árbitros, das condições que envolvem os próprios árbitros. E não há conforto. E o conforto, claro, também. Que, neste sentido que eu tenho dúvidas. O VAR diz-me que eu tenho este conforto, eu tenho este, ok, foi o VAR que me disse. Claro, percebe, são dois a dizer a mesma coisa. E mesmo que ele não pense assim. Sim, mas isso vai estar. No indivíduo, não é? Eu não queria saber, com todo respeito, eu gostava sempre que me chamassem, gostava de ter a oportunidade de lá, se porventura houvesse dúvida, de ir ver, não é? de ir a tomar a decisão, mas depois eu decidia por aquilo que eu achava que era o correto. Algumas vezes bem, outras vezes mal. Já houve situações que eu fui chamado para rever a situação e mesmo assim ainda tomei de uma decisão. Isto é incompetência a dobrar, é um facto. Não vi, porque o VAR, na perspectiva da arbitragem, o VAR é a prova da incompetência do árbitro. Não sei se conseguem perceber essa parte. Porque ele foi incompetente numa primeira análise, alguém o teve que chamar a atenção para ir rever, que pode ter razão ou pode não ter, porque também há incompetência no VAR de chamar algumas vezes quando não deviam ter chamado, e tem a segunda oportunidade de tomar a decisão, de rever os factos, e aí sim de uma forma mais confortável, sendo certo, envolvida em pressão, envolvida porque aquilo é segundos, as imagens algumas vezes não são as melhores, não chegam lá bem claras, conforme chegam à nossa casa, com a qualidade nítida que nós temos nas nossas casas. E, portanto, isto se torna a errar é a segunda vez incompetência, o que não é nada desejável, felizmente, acho que só me aconteceu uma vez, mas... Acho por vezes também, lá está, vemos aquela coisa daquela maneira e depois é difícil de sairmos daquele quadro, não é? Isso é a parte que temos de trabalhar. Eu lembro perfeitamente a primeira vez que, imaginem, ponham-se numa posição de alguém que está a fazer uma função, toma uma decisão, é chamada a atenção e perante 90 mil pessoas ou perante 1 milhão ou 2 que estão a ver em casa, e agora eu vou engolir em seco e vou ter que voltar atrás. Ai!
Incompetência perante toda a gente. Se qualquer um de nós em casa, com as nossas mulheres, quando chamam a atenção, nunca tem razão, né? Teoricamente deve ser difícil. Sim. Não é verdade. Ou tentamos sempre gesticular, ou tentamos sempre defender a nossa, quer seja em casa, quer seja no seu ambiente profissional ou outro lado qualquer. Temos sempre a tendência de defender a nossa dama, porque é aquilo que é nosso. Agora imaginem perante um público ter que voltar atrás e dizer assim, sim, tem razão, eu meti água. É um exercício muito difícil de ser realizado. E no início foi complicado. O que é certo é que nós temos que mudar aqui o chip, isto é tudo uma preparação mental, que é, não, eu estou a valorizar o futebol e estou a acrescentar valor e ética e correção àquilo que é o resultado final. Pronto, e esse é o caminho. Temos aqui 2 caminhos a tomar, não é pela esquerda de não, vou defender a mim até ao fim, que algumas vezes há alguma tendência que existe de o fazer, mas é no sentido contrário, dizer assim, não, eu vou repor a verdade porque me enganei. E eu penso que já existe essa tolerância do árbitro ter a capacidade de errar. O pior é quando vai ao VAR e depois toma a mesma decisão que já temos visto. Ora, há aqui muitas dúvidas sobre arbitragem. São muitos anos também a ver futebol e a consumir futebol. E eu também, como jornalista, passei também momentos em que eu disse, dou aqui o exemplo, no jogo com a Académica, que o Carrilho leva um toque no pé dentro da área, ainda no Benfica, e na altura falou-se muito de penalti, e eu estava a 3 metros do lance e disse, não há penalti nenhum, há um toque sim, mas não é o suficiente para desequilibrar, portanto acredito que para quem está lá dentro. Mas os mais aficionados, esse toque que disse que não era suficiente, são sempre penalti. Pois. Portanto, essa parte é que essa distância, esse distanciamento, essa frieza de ser correto ou de ser sério na interpretação dos factos, que a maior parte das vezes não existe, porque é a emoção a falar. Então, é isso que leva muita gente aos estádios, é isso que leva muita gente ao futebol, e é por isso que, por exemplo, em alguns programas de televisão estão ali 5 minutos a ver para a frente e para trás, para a frente e para trás. Uns dizem que é e depois acabam a dizer que não é, e outros fazem o inverso. Portanto, porque há casos que não são nem preto nem branco. Esta é a verdade. Sim. E é suscetível de serem interpretados. É por isso que também existe, nomeadamente nos tribunais comuns, primeira instância, relação, Supremo, e algumas vezes contrariam-se, não é? Sim. Portanto, porque são os factos são interpretados de determinada forma e têm semanas de estudo, meses de análise dos factos para depois tomar uma decisão e algumas vezes trocam. Porquê é que trocam? Se são assim tão claros, a incompetência? Não, a interpretação. E aí cabe ao árbitro, e também na lei existe isso, se na opinião do árbitro, tem lá escrito, se na opinião, portanto eu interpreto os factos. Agora, o que faz também a diferença é, se eu interpretar os factos, faço parte de uma coluna tão grande de opiniões que é a maioria. E aí estou no caminho certo, porque depois há sempre uma minoria, que é nomeadamente os aficionados, sim, que vão sempre ouvir os factos da forma que mais lhes interessa. E se foram clubes grandes, arrastam um maior número, sim, de pessoas. É de acordo dos óculos. De acordo dos óculos. E além disso, depois a seguir também tem as máquinas de comunicação que também tentam influenciar ainda mais, criando mais barulho. O que eu acho no meio disto tudo é que estão todos a matar aquilo que nós mais gostamos, que é o negócio do futebol. Não estou falando do futebol, é o negócio do futebol. E este negócio de futebol tem que ser valorizado, não é maltratado, como é estes casos que estamos a falar, só na sua defesa pessoal, em detrimento de uma visão global. Tenho dito isto várias vezes, mas é que sentarem-se à mesa e perceberem que não têm que estar a matar a galinha de ovos de ouro, mas é que lhe dar milho e tratá-la bem e pôr um aquecedor por cima para ela estar bem confortável a pôr ovinhos. Esta é a parte que falta. E as pessoas ainda não conseguiram perceber isso. Eles percebem, mas contudo há uma necessidade de atingir ou de ter, de conseguir alimentar vários players, digamos. A mim o que mais me custa depois é eu por acaso agora deixei-me de ver isso, até porque sou mais apologista de gozar o jogo do que para andar à procura de fantasmas. Mas, por exemplo, os próprios painéis nos diários desportivos, né, de árbitros que nem eles concordam entre eles, portanto, é uma interpretação. A dúvida é maior. Vamos deixar aqui estas dúvidas de arbitragem que eu tenho, até porque quero aproveitar também aqui para conhecer melhor o Arthur, mas antes disso, duas perguntas. Quais foram os jogadores que mais trabalho deram? E aquilo, foram muitos, foram 20 mas anos. aquele que até recorda com alguma nostalgia de ser tão chato. Por norma, esses jogadores que são chatos são aqueles que dão mais saudade. Jorge Costa,
São jogadores carismáticos, são jogadores que são difíceis. Rui Costa, jogadores difíceis dentro de campo, fruto da sua competência, da sua qualidade. São jogadores que à partida conseguem o pote. São jogadores difíceis, mas são castiços, são genuínos, querem ganhar e então algumas vezes extravasam aquilo que são as suas emoções. Portanto, há jogadores que ficam na memória que são difíceis de liderar, fruto da sua competência, da sua qualidade, daquilo que é o seu nível da sua dedicação durante os 90 minutos. Há vários, muitos. Acabam por ser então aqueles que mais trabalho lhe deram. Estou a falar que chatos, fruto da relação. Fruto da relação, não é? Porque depois há chatos, fruto da competência daquilo que é Neymar, com a bola, difícil. Sterling, com a bola, difícil. Velocidade. Uns de drible, outros de velocidade. Portanto, há uma série de jogadores que, fruto daquilo que é, mais uma vez, a sua competência, não é pelo aquilo que a dedicação que põem no jogo, mas sim das suas características técnicas, ou de drible, ou de levar a bola com uma velocidade enorme. Para nós árbitros, obrigam-nos a correr mais ou obrigam-nos a estar mais focados. O Neymar, por exemplo, cada vez que sofriam no drible, depois sofriam um toque, deixava-se cair. Tocou agora com muita ou pouca intensidade. Será que foi o toque suficiente para penalti ou não é suficiente para penalti? Porque algumas vezes é, outras vezes não é, né? Sim. Portanto, essa é a realidade. Eles prejudicam-se eles próprios quando criam uma imagem. Quando criam a imagem de mergulhar para a piscina. Lembro-me de um jogador fantástico, o Jonas, do Benfica. Sim. Sofria um toque algumas vezes, mas será que foi suficiente ou não foi suficiente? Porque ele algumas vezes exagerava o próprio toque. Então, algumas vezes, porventura, até era merecido, mas como tinha uma imagem criada de cair fácil, algumas vezes até era para penalti, mas como tinha esta imagem, está-me a tentar enganar, não vou dar. Não é? Há essas realidades. Há muitos jogadores desse género. Acabam por se prejudicar ao fim de algum tempo, não é? Jogava no Porto avançado, que agora está no futebol italiano, e agora já me esqueceu. Mas também era um Jonas 2. Um Jonas 2. Ora, o que é que o levou a escolher a arbitragem? Também tem muita influência do meu pai, não é? Na altura, Estado da Luz, fui com ele 16 anos, estádio cheio, uma pressão enorme. Antigo Estado da Luz. Uma pressão enorme. Eu lembro de passar naquele túnel longínquo até ao relvado, e quando lá cheguei estava o estádio cheio, toda a gente a vibrar, e disse assim, isto é que deve ser fixe andar ali no meio. Só esqueci, mas é que era ali no meio, eles estavam a gritar, mas é para apoiar a equipa e não era para me apoiar a mim, confundi-me. Mas pronto, depois de apanhar o bichinho foi o que me levou a estar ali, era ter a ambição de conseguir porventura fazer um jogo, nunca consegui, chegar ao fim e dizer assim, não falhei nenhuma vez, impossível, nunca consegui. Era um objetivo que não foi atingido. Os árbitros sentem aquele ambiente adverso à volta, não? No meu caso eu não sentia adverso, no meu caso sentia, sim, numa fase inicial sim, sentia uma pressão enorme, mas depois a seguir isso psicologicamente também se trabalha, aquele barulho era invertido para motivação. Eles estão a gritar para mim para me apoiar, não estava nada, né? Mas isto é uma questão de psicologia, é uma questão de motivação. Qual é a melhor memória que tem deste mundo de arbitragem com o seu pai? Foi esse, porventura. Esse jogo foi dos piores e melhores. Foi ambos no Estado da Luz. Esse porque comecei no Estado da Luz com esse jogo do meu pai, e 2 ou 3 dias depois do meu pai falecer fiz lá um jogo, e aí está uma falta de cultura enorme, que é misturar as coisas, e uma assobiada enorme num minuto de silêncio. Quer dizer, não faz muito sentido. É uma questão de Benfica Vitória na altura. Sim. Portanto, é o melhor e o pior, mas sendo certo que são muito mais alegrias de bons ambientes, de bons jogos, de boas competições, de bons desempenhos. Receber a camisola dele no último jogo dele, que foi a primeira vez que eu, após ter terminado o curso no Estado dos Barreiros. Portanto, há várias memórias do futebol. Foi aí que ele terminou num jogo do Marítimo União de Leiria, e foi aí que eu recebi a camisola dele do último jogo. Também foi engraçado. É necessário, eu pergunto sempre isto, e volto a perguntar, pode ser para ver respostas diferentes, não é? É necessário uma pequena dose de loucura para ser árbitro de futebol? Muito. Acredito que... Porque ao mesmo tempo que eu acredito que queiram ser os árbitros, né? Querem arbitrar e querem fazer um trabalho imparcial e serem justos para que as coisas, para que o desporto
melhor, ao mesmo tempo estão expostos a uma série de perigos, que é uma palavra muito forte, mas não é perigo, cá em Portugal não é perigo, muita pressão, não é? Mas é muita pressão, muita exposição, muito ruído, não é? Felizmente eu tive mais jogos bem conseguidos do que menos conseguidos, mas quando havia derbys ou clássicos, e mesmo que fossem bem conseguidos, há sempre factos que são sujeitos a serem interpretados, seja de que forma os óculos permitirem. E nessa razão eu, por exemplo, na semana a seguir a um jogo, ou mesmo antes de um clássico ou de um derby, que são aqueles jogos com mais exposição, não ia ao shopping, ponto. Não posso ir não ia jantar fora. Portanto, eu andei durante muitos anos privado de uma exposição, ou privado de idas a idas sociais, que podiam ser interpretadas de forma menos boas, fruto da exposição que tive no fim de semana. Portanto, mesmo depois de acabar a carreira. Sim, eu ia perguntar isso, se não perseguem esses jogos. Não, mas agora está mais diluído, não é? Está mais diluído, as pessoas já recordam. Ainda ontem, curiosamente, fui a um evento social, a certa altura um senhor veio ter comigo, obrigado por tudo que fez pelo futebol português. É gratificante, e estas agora fruto fora da emoção, né? Fora daquilo que é os óculos de cada um dos clubes. Mesmo, e ele disse-me, eu sou benfiquista, mas tenho que lhe dar os parabéns. Eu assim, até podia ser portista, podia ser académica, sei lá, Estoril, Estrela da Amadora, qualquer coisa, Leixões, não interessa. Verdadeiramente aquilo que importa é que as pessoas depois conseguem ainda conseguem fazer um balanço e conseguem ter o discernimento, independentemente da sua equipa ter sido prejudicada, que seguramente foi em algum momento fruto da minha incompetência. Conseguem no final dizer assim, não, isto, mesmo assim tinha valor, tem mérito, conseguiu chegar longe, conseguiu valorizar, e era aquela a minha ideia que tinha de lá fora, ia sempre com a bandeira de Portugal às costas para conseguir representar da melhor forma o país nas competições europeias. Houve vários clubes que o parabenizaram, salvo erro, no último jogo. Sim. Houve alguns momentos que houve essa iniciativa gratificante também. Se calhar também não o fazem mais porque depois caem-se em cima porque são mal interpretados, não é? Depois a seguir vem do outro lado assim, mas eu é como prejudicou-nos ali atrás num jogo, etc. Não sabem separar as coisas umas das outras, é um facto. E os adeptos nessa matéria têm um grande peso, é por isso que os clubes, a maior parte das vezes, criam este ruído em volta para satisfazer algumas parcelas, algumas áreas dos clubes, aos adeptos em particular, que são mais aficionados e que não permitem este distanciamento ou esta sobriedade. Foi jogo de futebol? 2 anos. E porquê é que não... Os pés não ajudaram. Mas já aí pensava, já tinha essa Não. necessidade. Depois de jogador de futebol, fui jogador de basquete. Tentei jogar basquete e gostei muito. Era mais... Aí sim. É alto, não é? Também. Aí sim, qualquer toque era falta. Ao contrário do futebol. Apesar que algumas pessoas querem traduzir essa parte do basquete para o futebol, não é? Qualquer falta é penalti. Também não é fácil ser árbitro de basquetebol. Por isso é que são 3 dentro de campo, não é? Eu acho que juiz, seja ele qual for, mesmo das distâncias normais, são sempre alvo de crítica, não é? Sim. Se pensarmos bem, todos os factos que existem mediáticos da área do direito, da área dos tribunais, são criticados por quem lá está. Porque não interpretou bem, a pena foi demasiada, a pena foi leve. Há sempre, se repararmos, no final de cada julgamento há sempre 2 posições. Um que achou que foi pouco penalizado, outro que foi penalizado mais. Portanto, é a mesma coisa em relação ao futebol, ainda para mais quando há mais exposição, porque é tudo dissecado, ao contrário de um tribunal normal, é tudo dissecado ao detalhe, segundo por segundo, frame por frame. Não, tocou, não, foi. Portanto, vai ser sempre assim. Faz sentido... E agora foi mesmo pela conversa do basquetebol. Faz sentido, se calhar, um dia pensar em ter 2 árbitros dentro de campo. Vai criar maior durabilidade. Se tiverem papel bem definido. Sim, mas repare, se num meio campo o meu amigo achar que é penalti e o do outro lado do meio campo uma situação idêntica, que nunca há situações iguais. Mas as pessoas têm, e o que está a dizer acontece no basquete. As pessoas têm tendência a comparar. É parecido, mas não é igual. Não é o mesmo jogador, não foi o mesmo toque, não foi no mesmo sítio, não foi a mesma intensidade, pá. E eu de um lado marco e eu do outro lado não marco no mesmo jogo. Meu Deus, se em jogos diferentes já é minha Nossa Senhora, e é menos aceitável quando é o mesmo árbitro em jogos diferentes a tomar decisões diferentes. Mas mais uma vez fruto daquilo que é a incompetência do momento, porque eu acredito que se visse da mesma forma os 2 lances, mesmo não sendo iguais, iria tomar a mesma decisão.
mas fruto da realidade pontual que já no passado, ou ainda há pouco, falávamos de vários fatores, isso faz com que haja decisões diferentes, sendo o mesmo árbitro. Qual foi o jogo mais difícil que apitou em Portugal? Em Portugal e não só. Quer dizer, também apitou na Arábia Saudita, apitou na Grécia, se não estou enganado. Fiz em vários países. Apitar na Grécia deve ser uma coisa também... Na Grécia é fantástico. Fantástico. Eu gosto da pressão, por isso é que fui para árbitro. No que diz respeito a jogos mais difíceis, eu dou sempre o exemplo do Braga Guimarães, que foi um jogo muito difícil que eu tive. Foi o jogo que eu mais evolui, foi o jogo que eu porventura mais errei, ainda que eu acho que acertei em todos os lances, que é um bocado contraditório. Mas eu percebo que se toda a gente está a dizer que eu errei, havendo um puxão conforme havia, mas não era suficiente para marcar, havia o facto, mas não havia a intensidade suficiente. Eu só fui pelo facto, não fui pela intensidade. E portanto não estava bem analisado. Mas eu, aos meus olhos, não, estava ao facto, eu estava a puxar. Puxou de leve, está bem, mas puxou. E depois posso defender isto, posso ser casmurro ao ponto de dizer, não, está ali o ponto. Ele tocou, ele agarrou, etc, etc. Portanto, esse jogo foi difícil, aprendi e evolui muito. Foi em 2010, 2011, salvo erro, no momento em que tinha acabado de ser internacional. Tinha feito 2 jogos de Braga e Guimarães, são bons jogos, por norma, bem intensos. E correram bem os 2 jogos, e depois no terceiro pensava eu que já conseguia fazer aquilo com uma perna nas costas e meti as patas, como costumamos dizer na gíria. Sim. E não foi bem conseguido, não foi fiável o quanto eu gostaria de ter sido. E esse foi porventura o jogo mais difícil. Um árbitro tem essa noção das areias movediças, ou seja, quando as coisas estão a correr mal, quanto mais faz, mais permite uma expressão, mais se enterra. Claro. Como é que sai dessa espiral? Não sai, é preciso experiência, não é? É preciso experiência, é preciso saber abrir e fechar gavetas. Eu costumo usar essa expressão, que é, nós temos que estar preparados ao segundo para tomar decisão após decisão. E o nosso maior erro era, ou foi, ou poderá ser, cada vez que nós tomamos uma decisão, se tornarmos a pensar nela, se calhar iríamos tomá-la de forma diferente, porque o nosso cérebro começa a reproduzir, se calhar não vi bem. Se começarmos por este raciocínio de se calhar não vi bem, se calhar não era bem assim, já está a acontecer outra. E se nós estivermos a pensar na anterior, vamos tomar outra decisão errada outra vez. Portanto, aquilo tem que ser, isto tudo treina-se, tudo trabalha-se, porque há jogos que verdadeiramente fruto da sua intensidade, segundo ao segundo há decisões a ser tomadas, não é? Quer seja técnicas, quer seja disciplinares. Podemos estar a marcar um pontapé de penalti e depois assim temos que ver se é amarelo, se é vermelho, ou se não é nada. Portanto, há decisões após decisões que têm que ser tomadas naquele segundo. E se nós entramos numa espiral negativa, de facto, acontece isso muitas vezes, né? O karma acaba por acontecer. Caramba, eu parece que não saio deste buraco, parece que estou-me a enterrar cada vez mais. E se não tivermos a capacidade de desligar e voltar outra vez ao jogo, havia algumas alturas, estes casos desse jogo do Vitória, era caso para eu, se tivesse um botão para poder carregar e desaparecer, eu teria carregado facilmente. Ou se pudesse ter a possibilidade de ser substituído, porque a certa altura foi nos momentos iniciais que eu cometi um lapso de visão de um determinado lance dentro da área. A partir daí nunca mais tive a mão no jogo. E a partir daí foi tipo ciclo vicioso, sempre a agarrar-me, a tentar sobreviver e sempre a meter cada vez mais os pés pelas mãos de decisões umas atrás das outras infelizes. Portanto, há a lei da compensação ou não? Não costuma-se dizer muito, ele não apitou aquela, agora apitou aquela, que é para a malta se acalmar um bocadinho. Há aí 2 questões diferentes. Se há, não faz sentido. Eu acho que isso, quem nos estiver a ouvir, pensa assim da seguinte forma: nós somos frutos da avaliação de desempenho, da nossa classificação. Se eu tomar uma decisão errada e se eu a seguir tomar a compensação, estou a tomar uma segunda decisão errada. Quer dizer que eu, na minha avaliação de desempenho, vou ter 2 pontos negativos. Se eu tomar uma decisão errada, só tenho 1. Depois vou ter o segundo. Já fica um bocadinho melhor. Porque no final da época, a nossa classificação é determinada desta avaliação de desempenho. Outra coisa é gestão do jogo. Eu, se numa falta que é dúbia e que se calhar não dei, e a seguir há outra falta a favor dessa equipa, que também é dúbia, meia falta com meia falta, se calhar vou dar essa falta, até para os próprios jogadores sentirem que há alguém que controla o jogo, porque senão aquilo entra em roda livre. E a partir do momento, aquilo que a maior parte das vezes quando estamos a ver um jogo é que sentir que o árbitro é autoridade, sentir que o árbitro tem controle do jogo, sentir que tem personalidade, sentir que sabe gerir bem o jogo.
E essa gestão do jogo pode ser fruto dessa realidade que está a dizer. Não marcou aqui, agora está a marcar agora para compensar a que não marcou antes. Se calhar as duas juntas é que fazem uma. Entendem a gestão do jogo? E é isso que é a arte também de conseguir gerir o jogo de forma até inclusive a dar fluidez onde dá fluidez ao jogo. Que também é importante e cada vez mais nós adeptos a ver um jogo gostamos que o jogo seja dinâmico, não esteja sempre a parar, não é marcar aquelas pequenas faltas. Contudo, algumas vezes, quando o jogo sai fora dos próprios jogadores de si, convém marcar algumas pequenas faltas para a temperatura também baixar. Não é arrefecer, é baixar. Só assim um bocadinho para o jogo estar sempre controlado. Porque também ninguém gosta de ver aqueles jogos a sair fora do controle e depois eles andarem todos aos empurrões uns aos outros e aquilo estão ali 3 minutos de jogo parado, andam todos a empurrar, esse amarelo para um lado, amarelo para o outro. Aquilo não é jogo, nós vamos lá para ver a bola a rolar, não é para andar ali os jogadores a empurrar uns aos outros. Sim. Portanto, é este fio da navalha que é preciso estar sempre controlado de forma a que o jogo seja interessante. E o árbitro tem essa responsabilidade de gerir o jogo de forma a que ele se torne dinâmico, não parando por exagero, mas também não saindo de mão, digamos. A arbitragem portuguesa está bem, recomenda-se, ou acha que há muito por fazer? Isso gostava de ter um papel como mentor daquilo que podia ser feito na arbitragem nacional. Vamos começar por essa parte. Na arbitragem eu acho que já dei muita coisa e portanto estou muito satisfeito e muito grato àquilo que a arbitragem também me deu. Sendo certo, também tenho alguma responsabilidade de devolver alguma das coisas que recebi. E nessa matéria eu nunca digo que nunca, porque nunca não faz sentido, amanhã nunca sabe o que é que nós podemos fazer, mas eu entendo que porventura poderei ajudar a arbitragem se ela precisar de mim, não sendo esse o meu papel principal, para deixar essa primeira questão. No que diz respeito ao restante, a arbitragem está bem. Acho que há muita coisa para fazer, é um facto. Nota-se pelo barulho que existe. Sendo certo que esse barulho é transversal na Europa, ao mundo e por aí fora. Sendo certo que algumas realidades já conseguiram dar passos mais profícuos de conseguir passar isso para segundo, ou terceiro ou quarto plano. Inglaterra é um bom exemplo. E eu acho que a roda está inventada, é fácil de copiar esses bons exemplos lá fora. Em Inglaterra, com o tempo dos hooligans, que eu dou este exemplo muitas das vezes, os hooligans existiam nos anos 80. Fruto de um incidente muito grave, onde faleceram num dos estádios 30 pessoas, salvo erro na altura, e 90 feridos, etc, etc. Liverpool, qualquer coisa. No Eisel, não é? Final da Liga dos Campeões, na altura, Liverpool. Falta-me Nós somos do mesmo ano, mas eu por acaso também não eu era muito novinho ainda. Pois, é como é. Mas não obstante disso, eu sei que na altura havia uma realidade havia uma realidade agreste que contaminava claramente aquilo que era a cultura, o ambiente dos estádios, com os hooligans. Na altura faleceram essas 30 pessoas, salvo erro. Houve um incidente gravíssimo e fez com que, na altura, a Primeira-Ministra Margaret Thatcher convidou a UEFA a não convocar os clubes ingleses para participar nas competições europeias. Aliás, ela convidou, mas a UEFA na altura tomou a decisão de deixar fora todos os clubes ingleses 5 anos das competições europeias e, em particular, o Liverpool ficou 6. Portanto, não se cingiu só ao Liverpool, mas a todos. Sendo certo que, passado 2 anos, tornou a haver outro incidente, salvo erro, Newcastle, algo assim, que tornou a haver novamente fruto dos hooligans. Portanto, aquilo não foi logo à primeira. Os processos demoram a ser implementados. Mas o que é certo é que também que essa realidade veio a dar resultados e veio a dar fruto mais tarde, que os hooligans ao dia de hoje não se ouve falar e temos os estádios cheios de Inglaterra, repletos, com bom ambiente, a venderem álcool, coisa que não se faz em Portugal. Sim. Por exemplo, e lá vende-se álcool, eles conseguem estar, comportam-se, etc. Mas para isso foi feito um conjunto de ações que são relevantes. CCTV, identificação daqueles que são os hooligans, maior monitorização, processos sumários, tudo estas ações, a polícia com maior poder de poder interagir, interferir, incriminar aqueles que estão a mais no fenómeno. Esse conjunto de ações, implicando também o governo, mas também a Liga Inglesa, fez com que ao dia 2 chegássemos à realidade que estamos a chegar. Mas na altura os Estados também estavam, as pessoas não iam... Mas aí o próprio governo meteu-se nessa decisão, não é? Também se meteu, é um facto. Aqui em Portugal, para o governo se meter no futebol... Também, mas eu acho que isso foi um atestado de incompetência a quem geria na altura a Liga. Sim, sim. Porque eu acho que nós temos o poder, o direito
a responsabilidade de fazer por si só. Não precisamos de vir o governo. Todos nós temos a capacidade, é preciso ter coragem de tomar as ações impopulares, assim como um árbitro, que é muitas vezes avaliado, por ter a coragem de tomar decisões impopulares, seja ele qual for o clube, um grande, pequeno. Portanto, essa capacidade, esse perfil, essa personalidade, essa competência que tem que ser evidenciada nos órgãos de responsabilidade, nomeadamente na gestão do futebol. É preciso, mas é ter coragem de dizer assim, não, agora vamos fazer isto. Vai haver sangue, vai haver críticas, mas isto é o melhor para o futebol. Então vamos fazê-lo. Falta coragem? Claro, mas isso não há dúvida nenhuma, senão não tínhamos esta realidade de 2 estádios vazios. Reparem, quantas pessoas é que temos em média nos estádios? Muito poucas. Pronto. Mas eu também sou um bocado... eu acredito, por exemplo, que se calhar os portugueses não gostam assim tanto de desporto, gostam dos três grandes. Né? Porque... Mas como é que é onde gostar-se? Por exemplo, vemos tantos estádios, as pessoas vão lá com as suas famílias, e agora já não vemos famílias a ir a estádios, não é? Cada vez mais vemos só as famílias a ficarem em casa e vão, se calhar, no passado não era assim. Eu lembro-me de ver famílias completas, pai, mãe, filhos, agora vão para ver um jogo, está a chover no estádio, se calhar não vou. Está frio, se calhar também não vou. Não vendem álcool, também se calhar não vou. Ainda para mais sujeito-me a levar uma bragastada de um polícia porque estou no meio da confusão, no local errado, na hora errada, e há ali uma confusão qualquer, pegam-se uns com os outros, conforme se pegou ainda agora eventos em Madrid, não é? Em Madrid, ou pegou-se, por exemplo, aqui no Benfica Sporting, no futsal. Portanto, há uma série de realidades. Eu via a certa altura uma família a dizer assim, eu ia passar ali o bem também. Portanto, e pensava-se já tínhamos passado pelo pior, não é? Pois, eu acho que se não se for feito nada, ainda vai tornar-se ainda mais crítica a situação, e acredito plenamente que é preciso coragem para tomar essas decisões, assim como há um árbitro tem que ter coragem de marcar penaltis contra um grande na sua casa. E parece que é porventura mais difícil. Quais são as grandes referências como árbitros? Estamos aqui já perto do final e tenho aqui muita curiosidade. Quais são as grandes referências? Agora, tive um colega que fez comigo a carreira toda também. Eu, por acaso, de referências, posso dizer que não tenho nenhuma a dizer assim. Eu gosto daquele. Gosto daquele, se calhar, pela movimentação, gosto daquele pela body language, gosto daquele pela personalidade, gosto daquele pela capacidade técnica, gosto daquele pela ação disciplinar, pela coerência da decisão disciplinar. Mas portanto, há várias referências. Eu recordo-me de um Romero ao vídeo que também fez comigo a carreira. Curiosamente teve um ataque cardíaco, agora só é VAR das ligas dos jogos das competições europeias. Tinha uma condição física fantástica. Lembro-me de um Rossetti, que é o meu chefe, que tinha um body language fantástico. Tinha um Orsato, um italiano também, que foi meu colega durante muitos anos. Tinha uma análise técnica fantástica, fenomenal. Portanto, tínhamos o Kuipers, que é um dos Países Baixos, que também, ao fim e ao cabo, tinha um carisma e tinha uma explicação de body language também fantástica. Portanto, há características em cada um deles que fazem, se eu juntasse todos, tínhamos um super árbitro. Ainda assim não era o melhor de todos. Ainda conseguia falhar, não é? Falhava muito. Faz sentido haver, por exemplo, treinadores de árbitros? Eu tenho dito isso aqui atrasado. Faz sentido em cada estádio ter um treinador de árbitro a acompanhar. Tinha que haver ali. Aí está aquela questão de criar condições à volta da estrutura, por parte da estrutura, e não deixar ali um gato pingado, entrega-te ali, vai a uma arena, não é? Sim. Agora safa-te. Pronto, e daqui no final, bem aqui eu venho criticar. Olha, falhaste aqui. Mas que proatividade é essa? Que condições ou que capacidade ou o que é que conseguiste fazer proativamente para conseguir ser melhor? Treinei com ele a semana toda, preparei com ele a semana toda o jogo. Sim, mas durante o jogo também há pontos que podem ser deixados no que diz respeito àquilo que é atenção ao número 4 que está a fazer entradas contínuas de faltas, etc. Atenção ao número 6 que o ataque vai sempre pela direita e portanto as faltas vão ser mais pela direita. Tenta fazer uma movimentação, ajusta-te na movimentação para conseguir ter a melhor leitura do jogo. Há tanta coisa, e algumas vezes quando nós estamos no furacão não conseguimos ter essa noção de como é que elas estão, como é que está a acontecer as coisas, passa-nos despercebido. Mas durante a semana há esse trabalho invisível, ou faz sentido, por exemplo, haver mesmo como o último convidado, e tive a oportunidade de contar aqui ao Arthur em off, tivemos aqui o Nuno Pinto, que era treinador de pilotos de Fórmula 1, faz sentido haver um treinador de árbitros, alguém que faça carreira disso mesmo? Existe? Sim. Existe. Ou é um nicho que se pode explorar? Sim, agora? Porventura, existem treinadores de árbitros,
mas que existe um preparador físico, um treinador de árbitros em cada um dos polos ou dia 2 da arbitragem. Esses treinadores e esses preparadores dão instruções ou fazem análises dos jogos que eles fizeram. Eu diria que isso é um trabalho sempre reativo e não é proativo. O que é importante é aproximar mais à realidade ao momento. Se durante um jogo eu conseguir ter ali alguém que me alerta para determinado, como treinador de árbitro, para alguma lacuna que eu não estou a percepcionar, iria conseguir em tempo oportuno, no momento, tomar logo alguma ação para conseguir remediar. Não estou a dizer que vai estar online com ele. Não é isso. Mas, pelo menos, no intervalo, dá-lhe ali algumas dicas, porventura, para alertá-lo para determinados factos, não é? Os treinadores também durante o jogo não estão... Alguns estão. Alguns estão. Tem aquela televisãozinha também. Sim, e também estão sempre a dar orientações para dentro do campo, né? Vais para a esquerda, estás mal posicionado, agora 4-4-2, agora 4-3-3. Portanto, é um bocadinho isso, mas não tão online, mas pelo menos... Até porque seria difícil para... Não se consegue estar naquele árbitro, não é? Não se consegue estar ali... Já o árbitro tem que atender a 22, ainda ter que atender mais alguém que está lá fora, não faz sentido. Última questão, qual foi o momento mais inusitado que viveu enquanto árbitro? Tive vários. Foi aquele que mais... Inusitado, quando refere inusitado, positivo, não positivo? Positivo, também não temos tipo... Até pode ser negativo, mas eu gostava mais pouco. Real Madrid, Manchester City, meia final da Liga dos Campeões. Fantástico. A final da Liga dos Campeões antecipada. E qual é o momento mais caricato? Teve assim momentos... Grécia, uma final da... Pode ser final da Grécia na Grécia, em que um presidente agarra os testículos do meu assistente no momento de pressão ao intervalo. Foi mesmo momento de pressão. Brutal. Ou no Kuwait, numa final também de lá da taça qualquer, a certa altura aos 89 minutos, um jogador, eu vi que não era penalti, a bola bateu no peito e entrou. E o da equipa adversária queria que houvesse VAR porque achava que era com a mão. E a certa altura, isto pouco antes de um europeu, a certa altura, não, eu vi, bateu no peito e entrou. Não, bateu no braço. Eu que sou o árbitro, eu é que sei. Não, tens que ir ao VAR. Eu não vou ao VAR nada que eu vi. O VAR só é feito quando, ou se é chamado, nem somos nós que vamos lá, o VAR é que nos chama. Ele estava a dizer que eu tinha que ir. Então o VAR estava-me a dizer que não, foi com o peito. Não, ele estava a dizer que foi com o peito. E eu disse, não, mas tens que ir. E eu disse, não vou nada. A partir de... Isto é mentalidade, não é? É tipo... ligas africanas, que acontecem aqueles factos de roubar toalhas, etc. Aquelas coisas que vimos ainda há bem pouco tempo. Neste caso em concreto, de momento para outra equipa começa toda a abandonar. O capitão diz, vamos todos embora. E eu disse assim, embora para onde? E eles queriam abandonar o jogo. À semelhança um bocadinho da final em África. E eu disse assim, mas espera. Tive que ter a flexibilidade de dizer, pronto, eu vou ao bar. Fiz o sinal. Cheguei lá, demorou um segundo, olhei para ali, vi que foi com o peito conforme eu tinha visto. Pronto, já vi, podem vir. Eles voltaram outra vez e lá foram para o jogo outra vez. Foram para o jogo. 2 minutos e acabou. Há coisas do arco da velha. E acredito que tenha vivido muitas e muitas delas, que calhar nem poderá contar aqui. Arthur, muito obrigado por este tempinho que esteve aqui comigo à conversa, passou a correr. Desejo tudo bom Obrigado. Na sua vida, na sua carreira, também como comentador na Sport TV. Deixo o convite para ver. À sexta-feira à noite, jogo a jogo. Com o Cláudio, com o Costinha e com o Ucra. Bom ambiente. Lá está, bom ambiente. Fica o convite também para verem o Arthur Soares e quiçá também para diluir alguma coisa que ainda esteja aí mal digerida. Um árbitro de futebol quer ser consensual, mas às vezes não consegue. Foi também pela cor dos óculos de quem está a ver o jogo. Espero que tenha gostado. Nós voltaremos noutra oportunidade com mais um convidado de muito valor. Até à próxima.